Muito bem, então vamos iniciar o nosso encontro, né? Nossa aula inaugural, claro, com a palavra de Deus. Nós estamos aqui com o Salmo 119, ou o Salmo 118, no versículo 1. Esse Salmo, aqui na minha Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia de estudo, ele tem Ele como, tem como, tem como tem como título, né? título, né? Elogio da Lei Divina. Esse Salmo, ele é o maior capítulo da Bíblia, e ele é o capítulo que está no centro da Bíblia. Eu não sei exatamente quantos capítulos tem para um lado, para o outro, né? Mas eu sei que ele é o capítulo que fica no centro da Bíblia, ele é o maior capítulo que tem na Bíblia. E é o salmo que fala do elogio à lei divina, à palavra de Deus. Então, para dizer que a palavra de Deus realmente tem muito valor. Então, o maior capítulo que temos na Bíblia, ele fala justamente do amor à palavra de Deus. Todos os versículos desse salmo, eles vão falar sobre isso. É claro que vai falar de estatutos, de leis, mas está se referindo sempre à palavra de Deus. Então, a gente vai começar essa aula inaugural rezando com este salmo, tá bom? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Felizes os íntegros em seu caminho, os que andam conforme a lei de Javé. Felizes os que guardam os seus testemunhos, procurando-o de todo o coração, e que sem praticar iniquidade andam em seus caminhos. Tu promulgaste teus preceitos para serem observados à risca. Que meus caminhos sejam firmes para eu observar teus estatutos. Então, eu não terei vergonha ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te celebrarei de coração reto, aprendendo tuas justas normas. Observarei teus estatutos, não me abandones completamente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Todas as vezes que a gente reza um salmo, faz uma leitura de um salmo, a gente sempre finaliza com o glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e nós não finalizamos como as outras leituras da Bíblia, né? Como nós dizemos, palavra do Senhor. Nós finalizamos com o glória ao Pai, porque os salmos são orações, certo? Então, que nós possamos acolher essa aula de hoje com o coração aberto, pedir que o Espírito Santo nos ilumine, que Nossa Senhora também interceda por cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, meus irmãos, mais uma vez boa noite, obrigado aí pela presença de vocês, deixa eu ver quem está por aqui, a Aline Gonçalves, Ana Luísa, Kleber Melo, Francisca Rosivane, Gracivaldo Souza, Irenice Macedo, Jéssica Moreira, o Lucas Maceda, Maria Jesus, Maiara Simas, Rosângela Gomes, Sebastião Silva, Vanusa, Ieda Guimarães, está chegando mais gente aqui também. Muito obrigado pela presença de vocês. Está chegando aqui a Maria do Socorro. Ótimo. Muito bem. Então, gente, qual é o intuito de a gente fazer essa aula inaugural? É justamente para motivar a essa formação. Alguns ainda não fizeram a inscrição, talvez alguns estão aqui um pouco meio que por curiosidade, né? Para poder saber, mas a gente vai aprender muita coisa. Nós vamos começar a escola de formação agora por módulos. Eu quero apresentar um pouco da escola, né? Essa escola já existe há muito tempo, desde a época do Dom Sérgio, né? Dom Sérgio, inclusive, ele ia, inclusive, assinar os primeiros certificados da escola, né? Depois já teve problema da saúde, mas ele abraçou muito esse projeto aqui da comunidade Filho Amado, dessa escola de formação. Começou presencial, tínhamos uma turma muito boa, uma turma grande,
O intuito era fazer numa sala de aula, nós temos aqui na comunidade uma sala de aula, mas tinha um número muito grande de pessoas, nós fizemos na capela, começamos a nossa escola na capela mesmo, né? Porque é um espaço bem maior, e tinha pessoas de vários lugares, né? Alguns aqui da nossa área missionária, onde a comunidade está presente, mas muita gente de fora, muita gente lá da Nova Cidade, Cidade Nova, ministros, né? Muita gente interessada, a gente fez uma divulgação, e inclusive padres ajudaram a divulgar, e aí as pessoas vieram fazer aqui, porque essa escola ela tem os mesmos módulos, as mesmas disciplinas lá do ITEPS, da escola pastoral. Hoje é uma faculdade, mas na época não, e aí tem os mesmos módulos, né? Claro que quem for realmente avançar aí, fazer os módulos, vai aprender bastante coisa. É bem aprofundado. Nós vamos começar com as disciplinas bíblicas. Nós vamos, claro, ter a introdução à teologia, para ter uma visão geral do estudo teológico, mas em seguida, nos módulos seguintes, já vamos entrar mesmo de cara no estudo da Bíblia, no estudo teológico da Bíblia, não é só a leitura bíblica. Eu sempre costumo dizer que a Bíblia, ela não é um livro para ser lido. Ela não foi inspirada por Deus desse jeito para ser um livro de leituras. Não, a Bíblia, ela é para ser um livro de estudo, de oração, de meditação. Ela não é um livro de história que a gente tem, aquela historinha em quadrinhos, ou um livro de história que você lê para conhecer a história e depois contar aquela história. Não, ela é um livro para estudo. E nós vamos estudar a Bíblia, né? Você vai ver que o estudo da Bíblia é riquíssimo, né? A gente tem muito a aprender. Então a gente vai fazer isso. Então a escola, ela começou com esse intuito, com todos esses módulos. Tivemos, inclusive, nós temos testemunhos de evangélicos que fizeram. Tem um, inclusive, tem uma que ela já estava já para o lado mais católico, né? Mas tem um evangélico que fez a escola. Ele, na verdade, ele é casado com uma advogada, né? Ele era dentista, ele era casado com uma advogada, e ela se inscreveu na escola, ela vinha da nova cidade, e ele vinha trazer ela, né? Era o esposo dela, vinha. E aí, a princípio, ele ficava no carro, lá fora. Depois de, acho que umas 4 aulas, ele começou a entrar e ficar lá no fundo da capela. Depois de 3 meses, ele pediu para se matricular. E depois de 6 meses, ele chegou comigo pedindo ajuda para saber como que ele poderia conversar com os pais dele, porque ele estava desde os 16 anos de idade na igreja Restauração. Ele tinha levado toda a família dele, pai, mãe, irmãos, cunhado, todo mundo para essa igreja, já estava todo mundo firme, enganjado, e ele já estava afastado da igreja, porque o que ele fazia antes, né? Ele deixava a esposa dele na missa e ia para a igreja dele. Inclusive, ele era músico lá nessa igreja. Ele tocava lá no Ministério de Música, né, da igreja. E aí, então, ele fazia isso. Só que quando ele começou a fazer a escola, ele começou a mudar o pensamento dele, ele aprendeu muita coisa, logo nos 6 meses só de estudo, né? As aulas eram toda segunda-feira, e aí ele mudou. Aí eu indiquei para ele o livro do Scott Hahn, aquele livro Todos os Caminhos Levam a Roma, ele leu, e hoje ele é músico, ele participa do grupo Amigos da Canção Nova, que acontece lá na Paróquia São Sebastião, ele é a esposa dele, e ele é católico fervoroso agora, né? Porque conheceu a sua fé, porque conheceu fez uma teologia baseada, fundamentada na palavra de Deus, né? Na tradição e no magistério. Nós vamos estudar teologia com essas fontes primárias. Nós temos como fonte primária a palavra de Deus, que a gente também chama de palavra escrita, mas temos também a palavra não escrita, que é a tradição. A gente vai falar isso no primeiro módulo, né? A gente já vai entrar um pouco nisso daí.
Então, a gente precisa dessa palavra também não escrita, que é a tradição da igreja, e precisamos do magistério. Então, isso traz muita riqueza para nós. A gente precisa dessas fontes para fazer teologia, senão não faz uma teologia que preste, né? Não tem como. Por isso que às vezes as pessoas, tem algumas pessoas que têm um pouco de receio, dizem que se fizer teologia vai perder a fé, não, depende da teologia que você faz, né? Tem que fazer a teologia certa. Pelo contrário, aumenta a nossa fé, né? E muito. Melhora muito, ajusta a nossa fé. Na verdade, quem faz teologia não perde a fé. Na verdade, se você fizer a teologia correta, você ajusta a sua fé, ajusta a imagem de Deus. É o que nós vamos fazer também. Nós vamos ajustar a nossa fé. Se eu perguntar aqui quem tem fé em Deus, todo mundo tem fé em Deus. Mas às vezes é uma fé muito desajustada. Eu pergunto isso lá no presídio quase todo dia. Eu faço essa pergunta quando a gente vai pregar o tema lá, fé e conversão, eu pergunto, quem tem fé em Deus? Todo mundo levanta a mão que tem fé em Deus. Acho que só teve uma vez que eu fiz essa pergunta na apresentação, na verdade, quando a gente começa lá o projeto, eu faço uma apresentação, e aí eu perguntei, um dos que estavam se apresentando falou o nome, e aí eu pedia para falar o nome, idade e se já teve alguma experiência religiosa. Aí ele disse que nunca teve experiência religiosa e que ele pertencia a Satanás. Ele foi a apresentação dele, né? Só o único que disse que não tinha fé em Deus, né? Mas todos os outros, né, eu tenho fé em Deus. Mas só que é uma fé desajustada, é uma fé que faz com que eles, antes de cometer um crime, por exemplo, faz uma oração pedindo proteção de Deus, né? Ou seja, tem uma imagem de um Deus totalmente equivocada, um Deus que manda matar, um Deus... ou seja, não teve uma interpretação da palavra correta, porque eu vou falar muito isso, vou bater muito nessa tecla nos módulos que a gente vai fazer da escola. A Bíblia, ela não está escrita numa sequência, por exemplo, né? Claro, o Antigo Testamento demorou aí 1000 anos para ser escrito, por volta de 1000 anos para ser escrito. Antes disso, foi transmitido oralmente. Nós vamos aprender muito isso na introdução à Bíblia, no segundo módulo, né? E depois veio o Novo Testamento, que durou aí, em média de 100 anos para ser escrito, mas demorou ainda muito mais tempo para se formular da Bíblia como temos hoje. Então, a Bíblia ela não tem uma ordem a ser escrita. O primeiro escrito do Novo Testamento, por exemplo, foi a carta aos Tessalonicenses. Mas na ordem nós temos aqui Mateus, que está como primeiro livro do Novo Testamento. E, aliás, Mateus não foi nem o primeiro evangelho a ser escrito, foi o evangelho de Marcos. Então, ela não está numa sequência, assim, de escrita. Assim, Novo Testamento também. Gênesis está lá no início, por quê? Porque fala da criação. Gênesis significa isso, origem, né? Então, fala da origem de tudo. Então, por isso que ele está como o primeiro livro da Bíblia. Mas ele não foi o primeiro livro a ser escrito do Antigo Testamento. Ele já foi escrito lá 600 anos antes de Cristo, por volta, mais ou menos, quando o povo estava no exílio da Babilônia. Então, não está numa ordem. Então, a gente precisa ter uma ordem, inclusive, até para ler a Bíblia. E se nós somos cristãos, nós lemos a Bíblia começando pelo Novo Testamento. Não se lê a Bíblia, é um erro terrível você querer ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia toda, e você querer pegar do Gênesis para terminar no Apocalipse. Se você chegar no Apocalipse, é uma graça de Deus. Aliás, o Apocalipse também não se lê, o Apocalipse se estuda. Eu sempre digo, acabei de ter uma aula aqui com os meus alunos que fazem a teologia, estão na turma passada, né? Acabei de falar para eles, né, que a gente vai nas próximas, daqui umas 2 aulas, a gente vai começar a estudar o livro do Apocalipse, e aí eu falei que não leia o livro do Apocalipse, só quando a gente começar a estudar, né? As outras cartas você pode ler antes para conhecer um pouco, e depois, quando você estudar, vai abrir a mente, mas o Apocalipse não. Então, a gente
Não lê a Bíblia desse jeito. Tem uma sequência, tem um método para ler a Bíblia corretamente, para entender a Bíblia, para entender a imagem de Deus. Então, se nós lermos a Bíblia do Antigo Testamento, por exemplo, a gente vai ter uma ótica judaica para interpretar a imagem de Deus. Um Deus que manda matar, um Deus que é olho por olho, dente por dente. A gente vai ser cristãos que vai ficar dizendo por aí a justiça de Deus tarda, mas não falha, ameaçando em nome de Deus, né? Amedrontando as pessoas, usando o nome de Deus, não faz isso porque Deus castiga. A gente tem essa influência porque a gente interpreta mal a Bíblia e quando vai ler, né, a gente não estuda a Bíblia e lê de maneira errada. Aí nós não somos judeus, nós somos cristãos. Então, se nós somos cristãos, nós lemos primeiro o Novo Testamento, porque a Bíblia, o Antigo Testamento, sozinho, só ele é Bíblia judaica, não é Bíblia cristã. Só é Bíblia cristã por causa do Novo Testamento. Se não tivesse o Novo Testamento, não é Bíblia cristã, certo? É Bíblia judaica. Então, para ter uma ótica cristã, que é a ótica correta de interpretação da Bíblia e da imagem de Deus, eu preciso aprender a ler a Bíblia começando pelo Novo Testamento. É por isso que nós, não sei se tem outras pessoas de outras denominações aqui, né? Também pode ser que tenha, como já teve em outras turmas, mas nós, católicos, a gente sempre prioriza o evangelho na liturgia, nós temos na homilia, sempre a gente vai priorizar o evangelho, o Novo Testamento. E aí, a partir do Novo Testamento, a gente consegue entender o Antigo Testamento. A gente é como se fosse uma luz, né? A luz que me ajuda a ler corretamente o Antigo Testamento. É como se eu tivesse aqui, né? Vou apagar a luz aqui, né? Só para vocês verem. Estou no escuro aqui agora, né? Agora eu não consigo enxergar nada na minha Bíblia, né? Então, para eu enxergar aqui a leitura, eu tenho que acender a luz. Agora eu enxergo e posso ler corretamente para você. Ou seja, para eu ler corretamente, ou seja, interpretar, entender e interpretar corretamente o Antigo Testamento, eu preciso da luz do Novo Testamento. Eu preciso da ótica de Cristo para ler corretamente, certo? Então isso é importante. E aí você se despertar o desejo de você realmente estudar a Bíblia, né, e fazer uma leitura estudando a Bíblia, meditando mais profundamente, comece com o Novo Testamento. Se possível, 3 vezes ainda, 3 vezes, para você depois ir para o Antigo Testamento. Tem um método que a gente usa aqui na comunidade Filho Amado, um método de leitura bíblica, que é um método de um livrinho que tem como título A Bíblia no Meu Dia a Dia. Esse método de leitura, ele mostra a sequência certa para se ler a Bíblia. É como se fosse um método de leitura orante também, mas você escreve, você marca os princípios eternos, as ordens, as promessas de Deus, você escreve no seu caderno, tem um caderno para isso, né? Um chamado de diário espiritual. Você escreve a mensagem de Deus, né? É uma leitura orante, mas ao mesmo tempo aprofundada, estudando a Bíblia, né? Versículo por versículo, você pode ler um capítulo por dia ou um trecho do capítulo. E aí, no método desse livro, ele orienta você começar a ler a Bíblia pela primeira carta de João. Por quê? Porque a primeira carta de João é aquela carta que mostra a essência de Deus, a identidade de Deus. Quem é Deus? Deus é amor. É na primeira carta de João, que tem essa identidade de Deus e mostra, né, fala desse amor fraterno, fala desse amor de Deus, enfim. Então, a Bíblia, ela vai se resumir. O próprio Jesus vai dizer no Evangelho que toda a lei e os profetas se resumem nessa lei do amor. E nós vamos entender isso, né, no estudo teológico, fazendo um estudo mais aprofundado. Então, a gente vai fazer, na escola, a gente vai fazer um estudo de teologia bíblica, certo? A gente vai começar
um estudo de teologia bíblica. Vamos aprender muita coisa, vamos aprender a interpretar a Bíblia corretamente, vamos aprender a interpretar a imagem de Deus corretamente também, que é muito importante entender e interpretar corretamente a imagem de Deus. A gente vai, eu vou usar uma comparação aqui, né? Talvez um pouco exagerada, mas para a gente entender. A gente vai passar um trator para nivelar muita coisa aqui dentro da nossa cabeça. Vai passar um trator. Imagina a nossa cabeça como um terreno todo acidentado, cheio de tocos, de pedras. Então, esse terreno precisa ser nivelado, precisa passar um trator aí para poder ajustar, para colocar o material. Vamos imaginar que a gente vai fazer uma obra, né? Uma construção. Então, precisa nivelar o terreno, passar esse trator, aterrar, tirar os tocos, as pedras, colocar o material no canteiro de obra para poder começar a construir, fazer os alicerces e começar a construir. Mas primeiro tem que preparar o terreno, o canteiro de obra. Então tem que passar um trator aí. O que significa isso, né? Nós vamos desfazer muita coisa aqui, desembolar muita coisa na nossa cabeça, porque a gente tem muito conhecimento empírico de Deus, pela experiência que a gente tem na catequese, já ouviu aqui dos nossos pais, né? Já ouviu muito falar de Deus, já tem informações, temos através de canções, de pregações, vídeos e hoje muito mais, hoje a gente tem muito isso, né? Tem muita informação, a gente tem muito conteúdo aqui, mas muito conteúdo embaralhado na nossa cabeça. E agora a gente vai ajustar isso, a gente precisa ajustar isso. É o ajuste na fé, o ajuste na imagem de Deus. A gente vai ter que desembolar muita coisa, pegar essas informações e sistematizar isso, organizar isso, porque está uma coisa muito bagunçada, né? Então a gente tem que ordenar isso na nossa cabeça, o conhecimento que a gente já tem. E isso a teologia faz. Nós vamos estudar a teologia a partir das fontes primárias, que é a palavra de Deus, o magistério da igreja, a tradição da igreja, também fontes secundárias, nós vamos aqui também trazer, porque existem fontes secundárias para fazer teologia, para estudar teologia. As fontes secundárias é a filosofia é considerada também como uma fonte primária, né? A psicologia, a sociologia, a antropologia, a gente vai pegar de várias outras fontes também secundárias para poder fazer o estudo teológico, né? E aí vai ajudar muito a ajustar as informações que nós já temos. A gente vai desembolando muita coisa que a gente já tem aqui dentro, certo? Então, fiquem atentos aí, você vai bater muita cabeça, vai dar muito nó, mas depois a gente desfaz o nó, né? Eu sempre comparo o estudo da teologia com um embaralhado de fio que a gente tem, e aí a gente pega o fio da meada, tem que achar o fio da meada e a gente vai puxar o fio da meada, né? Vai puxar, puxa, puxa, puxa. Só que quando a gente tem um fio emaranhado, quando a gente começa a puxar a ponta do fio para desembolar, aí embola mais ainda, né? Às vezes dá um nó. A gente tem que ter paciência para ir lá, desfazer esse nó, aí começa a puxar de novo, aí vem outro nó, a gente com paciência desfaz o nó, aí puxa, e assim vai, até a gente desembolar o fio todo. E aí a gente começa a ter uma visão totalmente diferente da palavra, da imagem de Deus, do mundo. Muda, a nossa vida muda, porque muda aqui, né? A gente consegue fazer um processo de conversão, que é a metanoia, né? A palavra conversão vem da palavra metanoia, que significa mudança de mentalidade. A mentalidade muda no estudo da palavra, no estudo teológico, né? Então precisamos estar atentos também a isso, que vai ter momentos em que o negócio vai embolar aqui, aí a gente desembola. Tem que ter paciência, certo? E também um zelo mesmo pelo estudo, para que a gente não deixe as coisas emboladas, né? E perseverança também, não desistam no decorrer dos módulos. É importante demais fazer esse primeiro módulo, muito importante. Vai ter pessoas que vão fazer a partir do segundo módulo, mas precisam ter esse primeiro módulo, é por isso que a gente vai fazer
essa escola gravada também. Ela vai ser presencial, mas ela vai ser gravada, vai ser colocada numa plataforma para que algumas pessoas não vão poder, por algum motivo, fazer presencial, né? Mas elas vão fazer, vai ser colocado na plataforma, só que na plataforma tem um valor que é pago, né? E aí você vai ter acesso àquele material. Então, aquelas pessoas que não fizerem, só conhecer a escola, por exemplo, depois e quiserem fazer o segundo módulo, elas vão precisar fazer o primeiro módulo antes. É uma introdução para poder acompanhar a escola. Então, por isso que a gente vai gravar, vai deixar na plataforma, e quem for entrando depois, a gente vai, a pessoa adquirir lá a plataforma, e aí ela vai acompanhando para poder não se perder nos módulos seguintes, ok? Nós vamos estudar o método da teologia. Toda a teologia é uma ciência, certo? É um estudo científico. Como assim? Como psicologia, sociologia, filosofia, essas grades, essas disciplinas, né, que temos nas faculdades. Então, é uma ciência. Só que não é uma ciência exata, como matemática, né, física, não é uma ciência exata. É uma ciência que nós chamamos de ciência especulativa ou ciência reflexiva. Então, é uma ciência, tem ali o embasamento científico, ela tem o conhecimento empírico, mas tem também a parte científica. E a gente vai estudar dessa maneira, certo? Não é só o conhecimento empírico. Ah, aquilo que eu aprendi da minha avó, aquilo que eu aprendi. Ah, mas eu aprendi da minha catequista lá atrás, assim e tal. Tem a parte científica. Teologia é uma ciência. Nós vamos fazer um estudo como se faz aí na faculdade, né? Vai ter uma vai ter critérios e tem um método, assim como toda ciência tem um método, né? A psicologia tem um método para se estudar psicologia, tem um método para se estudar matemática, tem um método para se estudar sociologia, enfim, tem também um método para se estudar teologia, e a gente vai seguir esse método científico aí, tá bom? Que todos os que fazem teologia, padres, freiras, leigos também, todos que fazem, eles vão seguindo esse método científico, tá? Então, nós vamos seguir o método. E aí a gente vai usar as fontes corretas, a gente vai seguir um método da teologia, lá no primeiro módulo, no final de semana agora, a gente já vai falar um pouco sobre esse método, e a gente segue esse método, a gente vai falar das falsas teologias, tá bom? A gente vai falar um pouco sobre isso para entender que existem falsas teologias e a gente precisa estar atento a isso. E aí nós vamos aprofundar muito no estudo bíblico. Nesse primeiro módulo, a gente já vai ter uma visão bem ampla de como interpretar a Bíblia, uma visão mais geral, mas que já vai ajudar muito vai nos dar muito discernimento na hora de interpretar, já vai ajudar a gente a diferenciar Antigo e Novo Testamento, já vai ajudar a gente a diferenciar ótica judaica e ótica cristã, já vai dar vai ajudar bastante nesse discernimento dessas duas óticas e na questão da imagem de Deus. A gente vai começar a entender como se interpreta a Bíblia, certo? A gente já vai começar nesse primeiro módulo, então é muito importante a presença, não faltem, participem bem desse primeiro módulo, caderno na mão, caneta, para você anotar. Nós vamos usar, né, lá o material, slides, vamos usar a lousa, para a gente poder fazer um bom estudo, bem aprofundado. A gente vai aprofundar. A gente, claro, vai ter um módulo no fim de semana para estudar introdução à teologia, vai ser o essencial, não vai ser, a gente vai estudar tudo, né? Não vamos estudar tudo. Nós vamos nos basear por um livro que eu vou até, não sei se eu consigo apresentar aqui para vocês, deixa eu só ver aqui se eu consigo apresentar aqui para vocês. Só um minutinho, peraí. Deixa eu ver. Não, não é isso. Aqui.
só pelo menos a capa do livro aí. Deixa eu ver se você consegue. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na apresentação, para você ver. Nós vamos nos fundamentar, tá aqui. Se você consegue enxergar aí. Não sei se está aparecendo aí. Aí. Esse livrinho aí, tá? Esse é a nossa fonte principal para o estudo teológico, tá bom? Que é da Comissão Teológica Internacional. E tem como título Teologia Hoje, Perspectivas, Princípios e Critérios. Então, nós vamos nos basear por esse livro aí, tá? Se você quiser adquirir, pesquisar na internet, não sei, comprar em alguma livraria, você já pode, estude ele, que você vai entender como se faz teologia, muita coisa a gente aprende, né? A gente aprende que na teologia o primado é da palavra de Deus. Nós vamos, esse livro, o primeiro capítulo dele fala logo da palavra de Deus, da escuta da palavra de Deus. A fé, na verdade, ela é apresentada como uma resposta a essa palavra de Deus. A palavra de Deus está no centro, é a principal fonte da teologia. É a partir dela que a gente compreende a fé. Aí depois vem, no segundo capítulo, ele já fala da comunhão com a igreja, já vem trazendo a dimensão da tradição. O primeiro capítulo fala mais da palavra, né, da importância da palavra como primado, né, da teologia. Aliás, a teologia tem como primado a palavra de Deus. Aí depois, no segundo capítulo, já vai falar mais da comunhão com a igreja, da importância da tradição da igreja, a fidelidade a essa tradição apostólica. O que você quer dizer com isso? A gente vai aprofundar no módulo, né? Mas o que é a tradição apostólica? É aquilo que não está escrito na Bíblia, mas que nós temos de pregações dos apóstolos. Nós temos relatos escritos e que não está na Bíblia. Por isso que a gente fala que tem a Bíblia escrita, que é essa que nós temos aqui, e tem a Bíblia não escrita, é a tradição dos apóstolos. Você vai ver aí, por exemplo, nós temos o livro, por exemplo, Atos dos Apóstolos, né? Mas se você for olhar lá, tem Atos de quantos apóstolos? Só tem 2 apóstolos. Só tem Atos de Pedro e de Paulo. Mais de Paulo até do que de Pedro. E cadê os outros apóstolos? O que eles fizeram? O que eles pregaram? Aonde eles evangelizaram? O que eles ensinaram? Tem muita coisa que nós temos como riqueza, a tradição da igreja, o que eles pregaram, como eles viveram. Talvez você não saiba, por exemplo, que todos eles praticamente morreram como mártires, exceto João. Talvez você não saiba, por exemplo, que Bartolomeu, né, foi um dos mártires que foi esfolado vivo, arrancaram a pele dele, ele ainda vivo, depois decapitaram ele. Ninguém sabe, isso não está na Bíblia, mas está na tradição. Nós temos relatos disso da tradição. Nós temos as pregações dos outros apóstolos, nós temos ensinamentos dos outros apóstolos, eles que ouviram diretamente de Jesus e se espalharam pelo mundo anunciando o evangelho. Nós temos muita riqueza. E só nós temos na Igreja Católica. Só nós, olha que riqueza. Nós temos a possibilidade de fazer uma teologia, de aprender coisas que nenhuma outra denominação aprenderia. Nenhuma. É por isso que a gente vê tanta coisa errada aí, tanto equívoco na imagem de Deus. E a gente precisa estudar para a gente não ser influenciado por isso, porque hoje a gente percebe que a gente tem uma influência muito grande protestante. Uma influência muito grande. Desde a Reforma Protestante, os católicos têm uma influência. Por quê? Por causa da falta de conhecimento da sua fé, por falta de um estudo mais aprofundado da Bíblia. Então a gente vai ficando com muitas influências e a gente perde muita coisa da tradição, das fontes. A gente perde a fonte pura da Bíblia, da própria Bíblia, porque para que a Bíblia seja bem interpretada, precisa do magistério, precisa da tradição da igreja, senão ela vai ser mal interpretada. Quer um dado para entender isso que eu estou falando? No último censo que nós tivemos ano passado, estão registrados aqui no Brasil somente, mais de 48 mil denominações. No mundo, mais de 60 mil. Então, imagina, o Brasil bate o recorde, né?
No Brasil, só no Brasil, temos mais de 48 mil denominações registradas, fora as que não estão registradas, aquelas que o pastor briga com outro aqui, aí ele vai lá e, vou fundar meu ministério aqui, aí vai lá na garagem da casa dele, vai e funda, ainda não registrou, aí vai o outro lá e... Fora as que não estão registradas, mas só as que estão registradas, mais de 48 mil denominações, agora pasmem, usando a mesma Bíblia. A diferença só está no Antigo Testamento, 7 livros a menos na Bíblia protestante. E a gente vai aprender isso aí lá no módulo de introdução à Bíblia, né? Por que dessa diferença e tudo mais. Mas só usando a mesma Bíblia, o Novo Testamento é o mesmo para todos, são 26 livros, né? Usando a mesma Bíblia, numa mesma religião cristã, imagina, temos mais de 48 mil denominações cristãs registradas, usando a mesma Bíblia. Como é que pode isso? Por causa do princípio lá de Lutero, na Reforma Protestante, que só a Escritura, ele deixou de lado a tradição, deixou de lado o magistério, é só a Escritura. E também o outro princípio que ele deixou lá, que é a livre interpretação, ou seja, não precisamos da igreja para interpretar para nós. Qualquer um pode interpretar, deixa o Espírito conduzir, tu interpreta aí do teu jeito. Não tem cabimento isso, não dá. Nós precisamos de um estudo da Bíblia, precisamos de ajuda da tradição, do magistério, nos ajuda a interpretar a Bíblia. É como se fosse um livro que precisa de um manual para entender. É como se, por exemplo, quem tem os médicos têm os livros próprios dele, você não pode pegar um livro de um médico e aí, eu vou pegar esse livro aqui, eu vou fazer uma cirurgia ali. E você não vai fazer isso, você tá louco, né? Não vai ter cabimento um negócio desse. Ou então, por exemplo, eu sou psicólogo, né? Nós temos o livro, né, próprio do psicólogo, e aí a gente pega, você que não é psicólogo, pegar aquele livro, você não vai entender os termos, você vai querer entender, querer fazer um diagnóstico de um transtorno, alguma coisa assim, aí você olha lá e pode ser que você dê um diagnóstico totalmente errado, né? Pode colocar a vida das pessoas em jogo, em risco. Então, a Bíblia, ela é um livro para ser estudado e ela precisa da igreja, da interpretação, da tradição, do magistério. E aí, quando Lutero colocou isso como princípio, livre interpretação, aí bagunçou a teologia toda, porque agora cada um interpretava do seu jeito e pronto. Aí por isso que dá no que dá hoje, né? Mais de 48 mil denominações. Imagina essa bagunça. E começou lá atrás, na Reforma Protestante, a partir da Reforma Protestante. Então, precisamos, de fato, estar atentos, né, a isso, e nós vamos aprender a interpretar corretamente com as fontes primárias, Bíblia, tradição, magistério e outras fontes também secundárias que vão nos ajudar muito na interpretação da Bíblia, na interpretação da imagem de Deus, certo? E aí só um, um dado importante aqui também, né? A primeira divisão no protestantismo, porque depois que teve a reforma protestante, aí pronto, a igreja foi se dividindo, né? Dentro do protestantismo foi se dividindo até chegar em mais de 48 mil denominações hoje. Então, a primeira divisão que aconteceu no protestantismo foi justamente por causa desse princípio da livre interpretação que Lutero deixou. E foi justamente Lutero que se contradisse nesse caso aí, né? Porque Calvino, que foi um dos que esteve junto com Lutero na Reforma Protestante, era como se fosse ali um braço direito dele. Calvino não era padre, ele era um leigo, né? Lutero foi um padre agostiniano, era muito inteligente mesmo. E aí Calvino chegou com Lutero fazendo uma interpretação de um texto bíblico, eu não lembro agora qual que é esse texto, mas ele chegou para fazer uma interpretação com Lutero, e Lutero disse, tá errada essa interpretação. Aí Calvino, né, mas espera aí, você não disse que era livre interpretação? Agora você está dizendo que está errada a minha interpretação? E foi o primeiro racha no protestantismo. Aí foi fundar o calvinismo, né? Aí depois daí
Foi só divisão, em cima de divisão. Então, a gente, nesse livro aí, a gente vai estudar, a gente vai falar, se você quiser, a gente não vai ler, claro, todo o livro, não vai dar para estudar todo o livro, mas a gente vai ter como base aí, no estudo teológico, esse livro, que é muito importante. E aí, depois, nós vamos também, no estudo desse livro, falar sobre a verdade de Deus, nós vamos também, usando esse livro, falar dos métodos, nós vamos falar sobre a fé e razão, a teologia ela se faz com duas asas, deixa eu tirar aqui o livro, a capa, teologia se faz com duas asas, né? Tem uma encíclica do Papa João Paulo II, com o título Fé e Razão, que ele a fé e a razão como um pássaro de duas asas, né? Que o pássaro, para alçar um voo em direção à verdade, ele precisa das duas asas, certo? Um pássaro não vai conseguir alçar voo com uma asa só. Ele precisa das duas asas. Então, o Papa João Paulo II ele faz essa analogia aí para dizer que a fé e a razão elas caminham juntas para alçarem o voo em direção à verdade. Se eu quero conhecer a verdade, então eu preciso da fé, mas eu preciso também da razão. Ou seja, eu preciso ter ali aquela minha experiência com Deus, né? Até aquele conhecimento empírico a partir da minha experiência, aquela fé adquirida pelos meus pais, mas eu preciso estudar também. Eu preciso também de um conhecimento mais aprofundado, nesse caso aqui, um conhecimento científico, né, no sentido, falando que a teologia é uma ciência, né, então eu preciso disso, então eu preciso da fé e da razão para alçar um voo em direção à verdade, senão vai ficar muita coisa distorcida dentro de nós, e a gente tem que ter cuidado com isso, tá, porque tem gente que está até matando em nome de Deus aí, interpretando mal a Bíblia, entendendo mal a imagem de Deus, sem um conhecimento mais aprofundado, está com a fé muito, muito, mas muito desajustada, e a gente precisa ter muito cuidado com isso, a gente pode colocar muita coisa a perder, a gente coloca relacionamentos a perder, a gente coloca, por causa de uma imagem errada de Deus. A gente interpreta muito mal Deus. Então a gente vai aprender a interpretar corretamente. Então, nesse primeiro módulo, a gente já vai ter essa visão geral. Quem é Deus? Quem é Deus? Como ele se revela na Bíblia? Como? Nós vamos entendendo no decorrer da formação, dos módulos, que a Bíblia ela nos mostra a maneira que Deus se revela, mas ela mostra também a maneira que o homem entendeu a revelação. Isso é muito importante, tá? A Bíblia ela mostra como Deus se revela de fato, mas ela mostra também como o homem entendeu essa revelação. A Bíblia não esconde isso, ela deixa claro isso, a maneira que o homem entendeu essa revelação. E às vezes a gente quer pegar a maneira que o homem entendeu essa revelação, e o homem entendeu de maneira errada, equivocada. A gente quer pegar essa maneira que o homem entendeu e quer tomar isso como revelação pura. Entende? A gente precisa saber enxergar, discernir, interpretar na Bíblia quando Deus está se revelando e quando é o homem que está entendendo essa revelação do jeito dele. A gente precisa saber interpretar bem isso na Bíblia, porque senão a gente vai confundir, vai misturar as coisas, e não pode misturar as coisas. Senão vai ter homem aí, como já vi, até em igrejas, em denominações, pastores, vivendo a poligamia, querendo ter várias mulheres, porque Davi teve várias mulheres, entendeu lá que tinha que ter várias mulheres, ou seja, está numa visão, numa ótica totalmente errada. Então precisamos saber discernir muito bem. Então, nesse primeiro módulo, a gente já vai começar a fazer esse discernimento da revelação de Deus, certo? Para o segundo módulo, vocês vão precisar ler o documento Dei Verbo, se já quiser ir adquirindo, né?
Nós vamos disponibilizar todo esse material para quem vai contratar a plataforma, vai ter todo o material, além das aulas, vai ter o material, os livros, né, as apostilas, tudo vai estar lá na plataforma, tá? Mas esse livro você também adquire, ele é baratinho, né, lá na Paulinas e tudo mais. É um livro com, acho que uns 6 capítulos, de verbo, que fala da revelação de Deus na palavra, certo? Então, nós vamos precisar muito desse estudo aí, ok? Que mais? Estamos aqui, faltando 10 minutos, né? Que mais que a gente vai ver, né? Bom, nós vamos tirar muitas dúvidas também da nossa cabeça. Eu não sei se você bate cabeça com as dúvidas, porque às vezes a gente leva tão ao pé da letra a Bíblia, sem uma interpretação, que a gente já acha que é isso e é isso mesmo. Jesus vai nos ensinar lá no Evangelho que existe a maneira que está escrito e existe como você lê. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25, se eu não estou enganado, nós vamos ver um fariseu, um legista, que chega com Jesus e faz a seguinte pergunta: Mestre, o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Aí Jesus quase não dá a resposta pronta, né? Bom mestre que ele é. Então Jesus, ele joga 2 perguntas de volta para o fariseu. Ele faz uma pergunta ao fariseu: o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? E Jesus joga 2 perguntas de volta. Como um bom judeu, ele faz isso. Quais são as perguntas? O que está escrito na lei e como você lê? Isso para nós é muito atual. Uma coisa é o que está escrito aqui. Outra coisa é como eu leio, ou seja, como eu entendo, como eu interpreto isso. Então, às vezes, o que está escrito é totalmente diferente do que é a verdadeira interpretação. A gente tem que ter muito cuidado com isso, e a gente vai aprender isso. Já nesse primeiro módulo, a gente já vai ter um pouco essa visão geral aí, e aí, claro, no decorrer da escola, dos módulos, a gente vai ampliando isso, vai ampliando, vai conseguindo fazer, a gente vai fazer o estudo da hermenêutica, né, que é a atualização da palavra, pegando o contexto, pegando a mensagem transmitida para aquela época, para poder trazer para a nossa realidade, para pegar a mensagem atual, enfim. Vamos fazer todo um processo aí, e me dá até uma agonia, porque dá vontade da gente logo, né, não esperar tanto tempo, né? Às vezes, eu fico meio agoniado, né? Quando você tem que fazer as coisas por parte, você quer logo transmitir logo tudo, para que a pessoa vá entendendo, né? Mas a gente vai ter que ter um pouco de paciência, mas tenho certeza que vai ter aí uma perseverança da parte de vocês, para que a gente realmente continue nesse estudo, fazendo os módulos, para a gente poder fazer uma boa interpretação. Vamos estudar Antigo Testamento, Novo Testamento, vamos estudar os evangelhos, vamos fazer exercícios de hermenêutica, vamos pegar textos bíblicos para exercitar a hermenêutica, ou seja, a gente vai fazendo aquela contextualização, interpretando para o nosso contexto atual, e aí você vai ver quanta riqueza, mas muita riqueza mesmo. Vai tirar curiosidades também, além de dúvidas, né, ali, que às vezes fica e que você não quer falar muito, você vai tirando. Vai ter curiosidades, né, tipo, a gente vai ver uma curiosidade agora, por exemplo, na Semana Santa, né, a gente vai ouvir um evangelho lá, que diz que Pedro negou Jesus 3 vezes, né, e Jesus disse que antes que o galo cantasse, ele ia negar 3 vezes. Aí você vai aprender algumas curiosidades desse tipo, por exemplo, né? Eu estava me lembrando agora, até engraçado, que eu vi uma vez um vídeo que era como se fosse, era a transmissão, foi na época da pandemia, era a transmissão do relato da paixão de Cristo, né? Que fazia o relato, e aí na nossa liturgia, às vezes tem lá o primeiro leitor, o segundo leitor e tal, e tinha a pessoa que estava fazendo como se fosse o comentarista, aí a pessoa, ela leu
o evangelho, e aí quando chegou naquela parte que o galo cantou, a pessoa fez o som do galo. Na hora da celebração, ela lendo o evangelho, comentando, ela fez o som do galo. O galo cantou, ela fez o som do galo. Meu Deus do céu, é uma coisa... É engraçado, né? Mas, assim, para dizer que... Para ver só como que falta muito conhecimento, detalhezinhos, né? Até porque não é o galo animal, né? Quando Jesus falou que o galo ia cantar, né? Antes que Pedro, o galo ia cantar 3 vezes, né? E Pedro ia ter negado Jesus. Aliás, né? O galo ia cantar e Pedro ia ter negado Jesus 3 vezes. Não está falando de um galo animal. Só que, claro, quando foi traduzido, a gente vai falar aí sobre isso, sobre as traduções, né? No módulo de introdução à Bíblia, quando a Bíblia foi traduzida, muita coisa ficou meio desajustada ali, aí às vezes a tradução veio para a nossa linguagem, por isso que a gente tem que estudar a Bíblia e a gente estuda alguns termos da língua original. Temos que ter uma Bíblia de estudo, inclusive, essa aqui é a Bíblia Jerusalém, ela é traduzida direto do original para o português, ela não passou pelo latim, pelo alemão, por outras línguas, para poder chegar no português. Por isso que é uma Bíblia de estudo. As Bíblias de estudos, elas geralmente são traduzidas direto do original para a língua, né, no caso, aqui o nosso português. E aí, quando foi traduzido, e aí, se na tradução, chegou para nós como se fosse o galo, o animal, né? O galo, marido da galinha, mas não é o galo, né? Era a sirene que era tocada lá para troca de turno das tropas romanas, né? Eles faziam sempre as trocas de turno, e aí tocava uma sirene que tinha um nome lá, que eu não lembro agora, mas que se parecia com o galo, né? Porque na língua original tem muitas coisas parecidas ali, tem palavras que são muito parecidas com a outra, que às vezes mudam uma letra e aí já dá um outro sentido. Então, tudo isso a gente aprende no estudo bíblico. E aí a gente vai ter um pouco dessas curiosidades também. Tirar dúvidas em relação a como é que pode Jesus manda amar até os inimigos, mas lá atrás Deus manda matar os inimigos. Como é que pode isso? É uma contradição? A Bíblia está errada? Ou Deus mudou? O que que é isso? A gente vai aprender sobre isso. A gente precisa, na verdade, aprender sobre isso, né? Lá atrás, espera aí, Deus mandou destruir Sodoma e Gomorra? Sério? Espera aí, mas Jesus não veio... Jesus veio dizendo que ele não veio para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Como é que Deus condenou cidades inteiras? Como é que Deus condenou a humanidade inteira lá atrás? Entende? Então a gente vai começar a entender e fazer agora uma interpretação espiritual do Antigo Testamento, a partir de uma ótica cristã. Por isso que eu digo, não se lê a Bíblia do Antigo Testamento, senão a gente vai ficar com uma ótica judaica, e nós somos cristãos. A gente precisa interpretar a partir de uma ótica cristã. Aí a gente pega e vai olhar para o Antigo Testamento e agora fazer uma leitura cristã, espiritual. Tanto é que nós já fazemos isso nos sacramentos, né? Quando a gente faz a formação do batismo, a gente vai lá no dilúvio, e aí só que a gente faz uma interpretação espiritual, que ali, aquela morte ali, nós mergulhamos nas águas do dilúvio para nascer uma nova criatura, assim como lá atrás, né? Enfim, a gente já faz uma interpretação espiritual, né, para tirar esses equívocos, né, dessa imagem errada de Deus. Mas tem muita coisa para aprender. Aqui é só uma aula inaugural, só para a gente ter uma noção de que a gente vai aprender pela frente. Vamos estudar a história do povo de Deus, que é muito bom. Precisamos estudar porque se parece muito com a caminhada do povo hoje, aquela caminhada que o povo teve, se parece demais, né? A gente também passa pelo deserto, a gente também murmura, a gente também vê os prodígios de Deus, mas esquece depois esses prodígios de Deus, a gente quer voltar para a escravidão do Egito, a gente vive a mesma experiência, né? Ali se parece muito com a
com a experiência que nós temos hoje, né? Aquilo que o povo viveu lá atrás. Então, tudo isso a gente vai estudar para poder aprender a caminhar da maneira correta. A gente vai aprender como o povo foi formado. A Bíblia vai nos mostrar, mas aí existe também um outro conhecimento por fora que a gente vai aprender. Como foi a origem do mundo? A gente vai estudar um pouco sobre isso, né? Como que o povo se formou, como ele se organizou. Vamos estudar muito sobre isso também. Vamos estudar o contexto histórico no Antigo Testamento, na época de Jesus, até chegar no tempo de Jesus, como que era o contexto, a realidade, como se organizava a religião da época, né, os grupos. A gente vai ver como funcionava ali a parte, a economia, a fé, tudo no tempo de Jesus, para a gente entender o Evangelho. Quando a gente lê o Evangelho, a gente entendendo tudo isso, esse contexto, é uma outra visão. Amplia demais a nossa visão em relação ao Evangelho, e a interpretação também, ela muda muito. Nós vamos fazer exercício de hermenêutica. Um dos textos que eu escolhi, que eu uso sempre para fazer exercício de hermenêutica, por exemplo, é ali a passagem da viúva que vai depositar a sua oferta, porque esse é um texto que é muito, muito, muito mal interpretado. Né? As pessoas pegam esse texto aí em muitas igrejas aí para poder extorquir até as pessoas. Então a gente vai ver que não tem nada a ver com dinheiro aquilo ali, a interpretação, a mensagem, tem nada a ver com a oferta. Fala da oferta ali no tempo e tal, mas a mensagem não tem nada a ver com isso. Então muita coisa para a gente aprender. Tá certo? Então eu espero aí a vocês. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário aí, tá à vontade, tá bom? Alguém quiser, tem aqui, deixa eu ver, tem um pessoal da área missionária, tem gente lá da Paróquia São Bento, tem gente aqui acho que também, acho que da Cidade Nova. Alguns eu estou conhecendo aqui, não dá para, pelo nome, pelo menos. E aí, gente? Alguém tem alguma pergunta? Estão ansiosos ou não? Ninguém está ansioso aí, não? Deixa eu perguntar. Tem um gato aparecendo aí, gato da Irenice. Deu algum nó, não, né? Na cabeça de vocês, não, né? Ainda não. Ô, Diácono, Opa, Opa, Kleber. Kleber. Assim, eu falo por mim, né? Estou bastante ansioso, né, para dar início, né? Aliás, já demos início agora, né? Mas para ir continuando e chegar até o fim, né, da formação. Porque já tentei fazer eu acho que há 2 anos atrás, só que acabei que eu não continuei, né? E, então, estou bastante assim, ansioso e feliz de poder estar com vocês aí para participar dessa formação também. É isso. Muito bem. Muito bem. Alguém mais? Boa noite, Diácono. Ah, tá. O William está perguntando aqui quanto é o curso online, né? É a mesma pegada, é isso? Pois não estarei presente praticamente 70% das aulas presencial. Olha, o que vai acontecer, né? A gente tem a escola online, que é toda segunda-feira, aula remota, sim, e aí, só que é por assinatura, tem duração de 2 anos, é uma teologia completa, né, praticamente aí, porque a gente tem as matérias bíblicas, mas tem também outras disciplinas. E a gente, é uma assinatura de R$ 49,90, é uma plataforma que a gente contratou, né, na época da pandemia, então a gente se virou aí para conseguir equipamento, notebook melhor, esse microfonezinho aqui, né, um microfone mais profissional. Então aí a gente investiu nessa plataforma EAD, que é justamente para continuar a escola, né?
Isso desde a época da pandemia. E continua a escola online, além do presencial, mas tem também online. E aí, só que a gente está terminando uma turma agora, vai terminar agora em junho, a turma de 2 anos, né? Eu não sei se eu vou abrir uma outra turma nesse formato, ou se eu vou ficar só mesmo nesse formato agora, que vai ser presencial e remoto. Vai ser finais de semana, uma vez por mês, vai ter algum mês ou outro que não vai ter, devido à programação aqui da área, mas a gente vai fazer presencial, e aí essas aulas vão ser transmitidas, elas vão ser colocadas na plataforma, e também, assim como todo o material, aí a pessoa, até mesmo quem fizer presencial, pode ter o acesso, né? Vai contratar a plataforma, pode contratar para poder rever as aulas, assistir. Aí na plataforma você assiste quantas vezes você quiser, a hora que quiser, pelo celular e tudo mais, tá certo? Aí vai ser o mesmo preço da assinatura, só que a diferença é que não vai ser todo mês, vai ter alguns meses que a gente não vai ter o módulo, aí você pode adquirir aquele módulo só, de R$ 49,90. Eu acho que é esse preço que vai ficar, né? R$ 49,90. Aí você adquire aquele módulo, e aí você vai ter acesso a todas as aulas, você vai poder assistir novamente, você vai poder ter o material. Aí quando vier outro módulo, aí esse outro módulo também vai ser gravado, tudinho vai ser colocado na plataforma, para quem quiser, mesmo fazendo presencial, quiser, vai ter acesso, e depois continua, né? Lembrando que os membros da área missionária presencial é gratuito, né? A gente só vai pedir aí a partilha para um lanche aí, para a gente fazer um lanche partilhado, que a gente vai ficar dos sábados das 15 até as 19 horas e no domingo das 7h30 até meio-dia. Então a gente vai fazer um lanche partilhado. Mas se a pessoa não puder, ou mesmo fazendo presencial, né, quiser a plataforma, aí ela paga a plataforma nesse valor, e aí ela vai poder rever as aulas depois. E aí os membros da área missionária, os ministros da palavra vão precisar fazer, né? Agora, para quem for querer ser ministro da palavra, ou os ministros que estão atuando agora, vai precisar fazer, tá certo? Mas é aberto para todos, pode lançar o convite, você pode até, inclusive, fazer o convite para outras pessoas que não sabe que não vão fazer presencial, mas pode ter interesse, você faz, aí a diferença é que essa pessoa vai ter que contratar a plataforma para ela poder acompanhar online, tá certo? E ela já vai ter acesso vitalício, aquele módulo ali, acesso vitalício para ela poder assistir às aulas. Depois vem o outro módulo, depois o outro, aí vai comprando os módulos, né? Tá certo? Aí vai ser assim. Ninguém mais? Tem alguma pergunta? Muito bem, então, né? Já que ninguém tem mais nenhuma pergunta, espero que todo mundo esteja animado aí. Então, no próximo fim de semana, agora, nós vamos nos encontrar para nosso primeiro módulo de introdução à teologia, tá certo? Sim, tá gravada essa aula, tá? Ela vai ficar gravada, eu vou depois até disponibilizar, ela vai ser colocada no YouTube, tá? E aí, quem quiser depois compartilhar essa aula para outras pessoas, quem sabe até para despertar aí o interesse, ok? Aí você compartilha, e aí as pessoas vão, quem sabe, fazendo a inscrição. Lá está o link de inscrição, faz. Aqueles que quiserem fazer por assinatura, para fazer toda semana, para ter acesso já a todas as disciplinas, aí também faz, só que é por assinatura, né? Aí paga por mês, esse valor de R$ 49,90. Aí é muito estudo, né? Haja estudo aí para você. Tá certo, então? Muito bem. Obrigado pela atenção de vocês. Vamos pedir a bênção do nosso Deus sobre nós, um bom descanso, pedir que Nossa Senhora interceda também por nós, por esse estudo, nos ajude a ser verdadeiros discípulos, né? Para que nós possamos guardar no coração, meditar,
e, sobretudo, colocar em prática na vida. A teologia, ela não é só teoria. A teologia que nós fazemos, a teologia que nós estudamos, ela não é só teoria, ela é prática, ela é aplicada na vida. Você vai ver isso, você vai ver que a gente traz muito para os pés a teologia. A gente traz aqui, desce para cá, para o coração, mas a gente leva muito ela para os pés. A gente aplica na vida. Você vai ver que sua visão vai mudar, suas atitudes, muda muita coisa. É uma fonte para nós de libertação, de formação tremenda, né? Desde o início da igreja foi assim. Primeiro nível ali de comunhão com Deus, de processo de conversão é o querigma, é aquele primeiro anúncio, o Jesus, depois vem a catequese, que a gente tem, que nos ajuda a caminhar bem na fé, mas ainda não é algo mais sólido, aí quando vem a teologia, aí a tua fé, ela se solidifica muito, muito mesmo. Então você vai ver que realmente vai mudar muita coisa na sua vida. Então, que o Senhor nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom descanso, vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Deus abençoe a todos.